A insustentável leveza do ser. Milan Kundera. Primeira parte. O peso e a leveza. Capítulo 1. O eterno retorno é uma ideia misteriosa com a qual Nietzsche conseguiu embaraçar muitos filósofos. Pensar que um dia tudo se repetirá tal como já havíamos vivido e que até essa repetição se repetirá de novo infinitamente. O que significa este mito delirante? O mito do eterno retorno afirma, através da negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está antecipadamente morta e que, tenha ela sido atroz, bela ou esplêndida, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não significam nada. Não vale a pena tê-la em conta, não vale a pena mais do que uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que nada mudou na face do mundo, embora 300.000 negros tenham nela encontrado a morte e indescritíveis suplícios. Mudará alguma coisa na guerra entre dois reinos africanos no século XIV que ela se repita um número incalculável de vezes no seu eterno retorno? Sim, ela tornar-se-á um bloco que se ergue e pendura, e a sua estupidez não terá remissão. Se a Revolução Francesa se repetisse eternamente, se a história francesa teria ficado menos orgulho em Robespierre. Mas como se refere a uma das coisas que nunca mais voltará, os anos sangrentos reduzem-se a palavras, teorias, discussões, mais leves do que penas, não provocam medo. Há uma diferença infinita entre um Robespierre que apareceu só uma vez na história e um Robespierre que voltasse eternamente para cortar a cabeça aos franceses. Digamos, portanto, que a ideia do eterno retorno designa uma perspectiva em que as coisas não nos aparecem tal como as conhecemos. Aparecem sem a circunstância atenuante da sua fugacidade. Essa circunstância atenuante impede-nos de, efetivamente, pronunciar um veredito. Podemos condenar o que é efêmero? As nuvens alaranjadas do poente iluminam tudo com o encanto da nostalgia, mesmo a guilhotina. Não há muito tempo, surpreendi-me com uma sensação incrível ao folhear um livro sobre Hitler. Comovi-me com algumas das suas fotografias. Recordava uma época da minha infância. Vivia durante a guerra. Vários membros da minha família morreram nos campos de concentração nazis. Mas o que eram essas mortes diante desta fotografia de Hitler que me recordava de um tempo perdido da minha vida, um tempo que já não voltaria? Esta reconciliação com Hitler trai a profunda perversão moral inerente de um mundo fundado essencialmente sobre a inexistência do retorno, porque nesse mundo tudo está antecipadamente perdoado e tudo é, portanto, cinicamente permitido. Capítulo 2. Se cada segundo da nossa vida tiver de se repetir um número infinito de vezes, ficamos pregados à eternidade como Jesus Cristo à cruz. Esta ideia é atroz. No mundo do eterno retorno, cada gesto tem o peso de uma insustentável responsabilidade. Era o que fazia com que Nietzsche dissesse que a sua ideia do eterno retorno é fardo mais pesado. Se o eterno retorno é o fardo mais pesado, as nossas vidas, sob este pano de fundo, podem aparecer em toda a sua esplêndida leveza. Mas será o peso verdadeiramente atroz e a leveza bela? O fardo mais pesado esmaga-nos, verga-nos, empurra-nos para o chão. Mas, na poesia amorosa de todos os séculos, a mulher deseja receber o fardo pesado masculino. O fardo mais pesado é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da mais intensa realização vital. Quanto mais pesado for o fardo, mais próxima da terra estará a nossa vida e mais verdadeira esta será. Em contrapartida, toda a sua ausência de fardo faz com que seja o ser humano se torne mais leve do que o ar, que voe, que se afaste da terra, do terrestre, faz com que ele seja apenas semi-real, que os seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. Então, o que escolher? O peso ou a leveza? Nietzsche recorda-nos que Paramédes colocou esta questão no século VI a.C. Segundo ele, o universo divide-se em pares de contrários, luz-obscuridade, espesso-fino, quente-frio, ser-não ser. Considerava que um dos polos da contradição é positivo, o claro, o quente, o fino ser e o outro negativo. Esta divisão em polos positivos e negativos pode parecer-nos uma facilidade puéril, exceto num caso, diz Nietzsche, que é o positivo, o peso ou a leveza.
Paramédites respondia: o leve é positivo, o pesado é negativo. Tinham ou não razão? Eis a questão. Só uma coisa é certa. A contradição pesado-leve é a mais misteriosa e ambígua de todas as contradições. Capítulo 3. Há muitos anos que penso em Tomás, mas só à luz destas reflexões o vi claramente pela primeira vez. Vi-o, de pé, a uma janela do seu apartamento, com os olhos fixos no outro lado do pátio, na parede do prédio em frente, e sem saber o que fazer. Conhecera Teresa há cerca de 3 semanas, antes de uma pequena cidade na Moébia. Tinham passado juntos pouco mais de 1 hora. Ela acompanhara-o à estação e esperara que ele entrasse no comboio. 10 dias mais tarde, veio vê-lo em Praga. Fizeram amor nesse mesmo dia. Durante a noite, ela ficou cheia de febre e passou uma semana inteira em casa dele, com gripe. Sentiu, então, um amor inexplicável por esta rapariga que mal conhecia. Parecia-lhe uma criança que alguém colocara numa cesta untada com peixe e lançara às águas de um rio para que ele a recolhesse na margem da sua cama. Ficou uma semana em casa dele e depois, já restabelecida, voltou para a cidade onde morava, a 200 km de Praga. E é aqui que se situa o momento de que acabo de falar e no qual vejo a chave da vida de Tomás. Está de pé à janela, com os olhos fixos no outro lado do pátio, na parede do prédio em frente, e reflete. Deve propor-lhe que venha instalar-se em Praga? Essa responsabilidade apavora-o. Se a convidar agora para a sua casa, ela virá ter com ele para lhe oferecer a vida inteira. Ou deve renunciar? Nesse caso, Teresa continuará a ser empregada de cervejaria num buraco de província e não voltará a vê-la. Quer que ela venha ter consigo? Sim ou não? Olha para o pátio, os olhos fixos no prédio em frente e procura uma resposta. Regressa, ainda e sempre, à imagem daquela mulher deitada no seu divã. Não lhe recordava ninguém da sua vida outrora. Não era nem uma amante nem uma esposa. Era uma criança que tirara de uma cesta untada com peixe e pousara na margem da sua cama. Ela adormecera, ajoelhou-se ao seu lado. Um hálito febril acelerou-se e ouviu um gemido fraco. Encostou o rosto ao dela e sussurrou algumas palavras tranquilizadoras para dentro do seu sono. Volvido um instante, pareceu-lhe que ela respirava mais calmamente e que o rosto dela se erguia maquinalmente em direção ao seu. Sentia-lhe nos lábios o cheiro um pouco acre da febre, aspirava-o como se quisesse impregnar-se da intimidade do seu corpo. Imaginou, então, que ela morava em sua casa desde há muitos anos e estava moribunda. De repente, pareceu-lhe evidente que não sobreviveria à morte. Deitar-se-ia ao seu lado para morrer com ela. Comovido com esta visão, escondeu o rosto contra o dela na almofada e assim permaneceu por muito tempo. Agora está de pé à janela e invoca esse instante. O que seria, senão amor, que assim se dava a conhecer? Mas o amor era isso. Tinha-se convencido que queria morrer ao lado dela e que esse sentimento era manifestamente excessivo. Via-se apenas pela segunda vez na vida. Não seria antes a reação histérica de um homem que, compreendendo no foro íntimo da sua inaptidão para o amor, começava a representar para si mesmo a comédia do amor? Ao mesmo tempo, o seu subconsciente era tão cobarde que escolhia essa comédia, aquela pobre empregada de mesa de província que não tinha praticamente hipótese nenhuma de entrar na sua vida. Olhava para as paredes sujas do pátio e apercebia-se que não sabia se aquilo era histeria ou amor. E, nessa situação, em que um homem a sério teria podido agir imediatamente, censurava-se por hesitar, privando-se assim do mais belo instante da sua vida. Está de joelhos à cabeceira da rapariga, convencendo-se que não sobreviveria à sua morte, de todo e qualquer significado. Cobria-se de censuras, mas acabou por dizer a si próprio que, no fundo, era normal que não soubesse o que queria. O homem nunca pôde saber o que deve querer, porque tem apenas uma vida e não pode compará-la a vidas anteriores, nem retificá-la em vidas posteriores. É preferível ficar com Teresa ou ficar sozinho? Não existe nenhuma forma de verificar qual é a boa decisão, porque não existe nenhuma comparação. Tudo é vivido imediatamente pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida é já a própria vida? É o que faz com que a vida pareça sempre um esquiço. Mas nem sequer um esquiço é a palavra certa, porque um esquiço é sempre esboço de qualquer coisa, a preparação de um quadro.
enquanto o esquiço que é a nossa vida é um esquiço de nada, um esboço sem quadro. Tomás repete para si mesmo o provérbio alemão: En mal ist kein mal. Uma vez não conta, uma vez é nunca. Não poder viver senão uma vida é como não viver.